verde, extenso e de cores vibrantes. Assim é o Cerrado, dono de uma vegetação única e original e o segundo maior bioma da América Latina. Com grande fauna e flora, uma enorme pluralidade de espécies aqui vive e faz parte do ciclo natural da vida. Amanhece um novo dia. Aves, mamíferos e anfíbios dominam o campo em busca de alimentos para dar início à sua jornada. Dentre eles, o sapo cururu. Devido ao seu apetite voraz, o sapo cururu é responsável por uma grande parte do equilíbrio de pragas e insetos. Se alimenta também de plantas, materiais vivos e mortos. Todos os anfíbios são de extrema importância dentro da cadeia alimentar. E embora algumas espécies sejam venenosas, eles possuem muitos predadores. Porém, sua principal ameaça de extinção é a destruição do seu hábitat. Como o caso da rã de olho vermelho, espécie em risco pelo desaparecimento das florestas. Existem aproximadamente 837 espécies de aves catalogadas dentro da fauna do Cerrado. Fazem parte deste gênero a garça da mata, a águia cinzenta, a codorninha e o galito. Pássaro de hábitos diurnos, o galito tece seu ninho de capim em meio a gramíneas altas, para assim ocultá-lo. Ele não se adapta a áreas conturbadas, ficando restrito a viver nos campos do Cerrado. A marreca de bico roxo também é uma ave do Cerrado e, como diz o nome, sua principal característica é a cor roxa do seu bico, que se destaca do restante do corpo marrom. Esta espécie gosta de se esconder na vegetação. Algumas aves se alimentam de plantas e frutas. Já outras podem comer roedores e répteis, como é o caso da seriema, uma ave conhecida por comer cobras. Esses pássaros podem ser encontrados em pares ou em pequenos bandos. Alguns caçam suas presas nos campos, enquanto outras espécies pescam nos rios. Na margem do rio, diversos animais se debruçam para beber água, pescar ou até mesmo se lavar. Tende a ser um lugar tranquilo, mas muito visitado. Um desses visitantes é o pato mergulhão. O pato mergulhão é uma das aves mais raras do Cerrado e que possui a habilidade de ficar submersa por até 30 segundos para capturar peixes e lambaris, dos quais se alimenta. Ele é encontrado somente em águas limpas, por isso é um bioindicador de águas de qualidade.
Por causa das matas ciliares, peixes como a piracanjuba se mantêm próximos à margem do rio. Ali, eles se alimentam de flores, frutos e insetos que caem das árvores. As matas ciliares são florestas e coberturas vegetais que ficam à margem dos rios. Esse nome é devido à sua importância. Pois assim como os olhos necessitam de cílios, os rios necessitam das matas. Algumas espécies de peixe de água doce são comumente encontradas nos rios do Cerrado, como a pirapitinga e o pirarucu, o maior peixe de água doce do mundo. Os rios são grande parte da riqueza do Cerrado e casa de 1.200 espécies de peixes. O Cerrado é considerado a floresta mais antiga do mundo, pois suas árvores têm raízes tão profundas que levaram séculos para crescer. Elas contribuem com o processo natural de abastecimento das maiores bacias hidrográficas do Brasil. Aqui, o ano é dividido em 2 períodos: seco e chuvoso. Todas as criaturas aguardam a chegada da chuva. Quando chega a chuva, ela penetra na terra, alimenta as raízes das plantas e o cerrado continua com seu ciclo de abastecimento, fornecendo água para todos, além de todo o Pantanal. Nas planícies centrais do Brasil, habitam animais diferentes de outras regiões e adaptáveis a esse estilo de clima e vegetação. Um dos maiores animais que caminha pelas matas do Cerrado é o lobo-guará. Ele busca suas presas e frutas e é o maior canídeo sul-americano. Outros grandes animais que transitam pelos campos e florestas são a onça-pintada, o tamanduá-bandeira e a anta. Menor do que estes, porém ainda grande, é o tatu-canastra. Também conhecido como tatu-açu ou tatu gigante, é o maior e mais raro dos tatus existentes no mundo. Pode chegar a 1,5 metro de comprimento e pesar até 60 quilos. Tem hábitos semifossoriais. Isso é, passam parte do tempo abaixo do solo e possuem hábitos noturnos. Entretanto, os mamíferos não são os dominadores do bioma. O Cerrado possui uma infinidade de insetos. Cerca de 90.000 espécies vivem aqui. Estimativas sugerem a presença de 35% das abelhas, 23% dos cupins e 13% das borboletas. As abelhas têm papel fundamental na polinização das flores. Muitas espécies dependem delas.
inclusive a humana. Sem as abelhas, a espécie humana viveria apenas mais 4 anos. Já os cupins possuem riqueza de espécies e são importantes componentes da fauna do solo, exercendo papel essencial nos processos de decomposição e de ciclagem de nutrientes, como ávidos herbívoros que são, e servem de alimento para grande número de predadores, como tamanduá, tatu, cobra de 2 cabeças e lagartos. Enquanto as borboletas são um dos grupos mais populares polinizadores e ricos em espécies. Os insetos desempenham um papel-chave nos ecossistemas terrestres por estarem envolvidos em vários processos e interações ecológicas, como a polinização, a dispersão e a danificação de sementes e a disponibilização de nutrientes. A noite chega e é enfeitada com as luzes de centenas de vagalumes, que se assemelham a estrelas que brilham dentro da floresta. Assim o dia no cerrado se encerra.